Oferecimento Posto Carajás e Livraria PIB Londrina. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Está começando mais um Café e Fé e é sempre um momento de alegria para a gente aqui na confecção disso, na participação disso. A gente espera que você também celebre esse momento, que seja um momento precioso para você. A nossa intenção aqui é sempre pensar em coisas da vida, à luz da palavra de Deus, com este desejo, que a sua vida seja edificada e que Deus seja glorificado em tudo. E hoje a gente quer falar sobre algo muito interessante, né? Não é não, Glenn? Sentimento, não é? Sentimento. A gente fica retendo sentimento igual a gente retém em prisão de ventre, né? A gente tem medo da opinião das pessoas e a gente acaba por diversos fatores não expressando aquilo que vai dentro da gente, mas a gente quer pensar um pouquinho sobre isso também. Será que isso faz bem? Será que isso é ruim? Até que ponto? Isso sempre à luz da palavra de Deus. Nesse primeiro momento, quero convidar você agora a relaxar, a preparar aí o seu cafezinho, passar aí a sua manteiguinha no pão e também ouvir o que eu tenho para te dizer agora. Eu gostaria que você interagisse mais com a gente, que você fizesse parte desse tempo aqui também. Você pode sugerir pautas para o programa, você pode falar daquilo que Deus tem feito aí na sua vida. Isso para nós é muito precioso, saber que você está interagindo. Entre na página do Face do programa Café e Fé e deixe lá o seu recado, seu alô, ou deixe lá uma sugestão para a gente poder avaliar e também trazer aqui para a gente pensar, não é não, Glenn? É sempre bom para a gente estar junto, né? É isso aí. Como a gente já falou aqui, a gente quer pensar um pouquinho sobre essa realidade da expressão dos sentimentos, né? Uma das coisas que às vezes a gente deixa de fazer por medo, por vergonha ou por mágoa, enfim. Às vezes você quer, nesse momento, dar um abraço no seu filho, mas você está chateado com ele e você então segura a onda, não se expressa dessa maneira. Mas será que é assim mesmo que a vida deve ser vivida? Será que lá no final a gente não avaliaria isso de forma diferente? A gente quer antecipar essa avaliação e para isso vai seguir aquela narraçãozinha e a gente volta bem rapidinho. Fique com a gente. A frieza gélida das nossas relações tem, infelizmente, impedido de expressar nossos sentimentos. A enfermeira Bronwyn Ware conta que o terceiro remorso mais comum no leito de morte é: eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Hoje conversamos sobre a expressão daquilo que está em nós em relação ao outro. Passe um cafezinho e junte-se a nós. Esses últimos programas, eles são frutos de uma série onde a gente tem pensado em uma realidade que no primeiro programa foi trabalhado, ou seja, a morte como algo democrático, comum a todos. E a avaliação desta enfermeira citada na narração sobre o que ela teve como experiência no dia a dia trabalhando com pacientes terminais. E a gente vem seguindo aí um roteiro e hoje, para você poder entender melhor, uma das coisas que ela percebeu é que tinha gente que quando chegava ou quando estava mais ciente da proximidade da morte e por consequência da sua finitude, avaliava a vida com um olhar diferente. Uma das coisas que eles diziam era: eu queria ter me expressado melhor, expressado os meus sentimentos de uma forma mais verdadeira e mais intensa. E a gente vê como que isso faz parte da nossa vida mesmo, né, Glenn? A ideia do abraço, do afeto, a ideia do colocar na mesa o que se pensa, é tão difícil. Nós somos muitas vezes criados em um sistema de aprisionamento, de retenção da verdade, dos sentimentos. A primeira coisa que a Bronwyn viu foi que muitas vezes eu não sou sincero. Uhum. A minha sinceridade, a gente viu isto. Outra que seria trabalhar demais. E essa terceira é essa retenção de se expressar, de manifestar os seus sentimentos. Isso é fruto, em grande parte,
da nossa própria cultura. Isso tem fatores ligados a temperamento, porque tem pessoas que já São mais por reservados. natureza eles são mais reservados. Mas a força maior é da cultura, e principalmente da cultura familiar. Existem também os fatores climáticos, e os povos mais de região onde tem menos luminosidade, eles são tendentes a serem mais frios nos seus sentimentos. Mas a principal razão disso aí é a cultura da família, que às vezes ela cria uma espécie de carapaça e a pessoa fica como um jabuti contido naquela casca e ela fica fechada. Não seria o medo de se expor, Glenn? É medo de não ser aceito. E a decepção. E de se expor e aí... Então, os nossos sentimentos, até naquela brincadeira do início, a gente disse que muitas vezes os sentimentos retidos, eles se tornam como ressentimentos e produzem uma espécie de prisão de ventre da alma. Fica contido. É um enfesamento da alma. Enfesamento. E a pessoa não expressa nem a sua tristeza quando está acontecendo fatos que entristecem, nem a sua alegria. E aí você falou da questão do abraço. Eu tenho medo de abraçar. Eu tenho medo de dizer quem sou e o outro me criticar. Então, este é um problema dos sentimentos retidos que se tornam um multiplicador familiar e relacional de adoecimento. Isso, adoecedor. Então, os sentimentos, quer dizer, a pessoa lá no leito da morte, ela pensando assim, eu podia ter dito para meu filho o quanto eu o amo, mas eu deixei de dizer. Eu não expressei isto. Ou um fato que isso é muito comum entre sócios. A pessoa é sócia de outra e aquela pessoa vai e faz algum erro. Uma molecagem lá na sociedade e o outro vive a vida toda com aquela desconfiança e não expressa os sentimentos. Rapaz, você me passou para trás? Me dediquei sempre para a nossa sociedade e você me apunhalou, ou coisas assim. Então aquilo fica retido e aquilo vira uma doença. Vira um câncer, vira uma artrose, vira um problema coronário. Que são essas doenças que nós psicossomatizamos por causa dos nossos sentimentos ou negativos, que nós não temos medo de falar, porque eles são sentimentos que podem ferir, e também até os sentimentos positivos. Eu tenho vergonha de dizer para você, eu amo você, eu gosto de estar com você, eu fico ali retido. Eu vejo isso em mim. E você vê que, principalmente aqui o Brasil, ele segue numa onda, né? Porque essa cabeça meio tupiniquim, ela é formada aí com valores que vão chegando para a gente e a gente vai assimilando essas estruturas. Mas os países de primeiro mundo, isso é muito claro, né, Glenn? Ou seja, as pessoas cada dia se tocam menos, se expressam menos, elas são muito educadas, muito formais, mas você percebe uma certa carência na pessoa, né? Na alma da pessoa. Você olha, você anda pelas ruas e você não percebe afeto, você percebe, sim, educação e tal, mas uma expressão de um sentimento mais, sei lá, não há toque. Não há toque e se é toque para lá, para mais longe, né? Toca para mais longe. Mas a gente tem ouvido, quem escuta a gente, quem fica lá no
auscultando as pessoas, a gente ouve a dor da alma de muitos, né, que passaram a vida casados 30, 40 anos e não se expressaram. E aquilo fica uma espécie de fumaça quase cortável, de murmuração, de ambiente pesado. Ambiente pesado. Por que a gente não consegue expressar os sentimentos? Eu tenho aprendido na Bíblia o valor de um abraço. E a gente tem procurado desenvolver isto. Porque existem vários tipos de abraço, né? Existe o abraço que você faz batendo nas costas, uma coisa assim, meio superficial, de encontro. Tem aqueles abraços que são políticos, tem os abraços que são... Tem um abraço do tamanduá. De tamanduá, tem um abraço interesseiro, tem vários tipos de abraços. Tem abraços abusivos, né? Mas como você pode ter um abraço acolhedor que expresse um sentimento e você poder dizer àquela pessoa que há um Deus que ama essa pessoa e que esse Deus se fez carne para habitar conosco, para nos tocar e para se deixar tocar. Que uma das coisas lindas no Senhor Jesus foi que ele... Alguém me tocou. Ele se deixava tocar e ele tocava nas pessoas, tocava em criança, tocava em doente, leproso, que não se tocava. E ele se expressava, ele ia lá conversar com uma mulher marginalizada, fazendo sala para ela, dando toda atenção, dignidade. E hoje nós vivemos, como foi dito aí, nessa frieza gélida de nossas relações, essa frieza que você vê o que é, por exemplo, o carnaval. O carnaval é uma espécie desesperada de soltar, de sensualizar, né? De sentir. Soltar um pouco, porque a gente fica reprimido, sobrecarregado com tanta coisa e a carne não aguenta, né? A gente tem aqui um cara, viu? Esse cara aqui me ajudou muito, chama-se Henry Nouwen. Ele, um padre, ele é holandês, mas viveu nos Estados Unidos. O Caminho do Coração, esse livrinho é muito precioso, em que ele trabalha exatamente essa retirada das coisas do coração para os toques. Ele foi um homem de cabeça, de cérebro. Ele foi professor em 3 grandes universidades americanas. Ele foi professor em Yale, ele foi professor em Notre Dame e ele foi professor em Harvard. E depois de um certo tempo ele foi trabalhar num abrigo, num lugar chamado Comunidade L'Abri, que era uma comunidade para tratar lá em Vancouver com crianças excepcionais, com problemas. Ele foi trabalhar com um rapaz que era PC, paralítico cerebral, e o Adam, e ele disse que lá ele aprendeu a ser gente, a ser homem. E porque não é o intelecto, é o sentimento que muitas vezes temos muita gente sabida, capaz, mas é incapaz de dar um abraço num filho, de acolher a família, de estar com os amigos. Ele vive numa redoma de vida porque ele está preso, talvez por uma cultura, talvez pelo seu temperamento, talvez pela sua timidez, pelos seus traumas e coisas dessa natureza, mas que nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho de libertação
é um evangelho que não está fundamentado no sentimento, mas dá expressão ao sentimento. A gente se expressa. Não é um sentimento retido e um sentimento mascarado ou... Você não acha que as pessoas têm medo do que o outro vai fazer com o seu sentimento? Um exemplo. Tem, Dá um sim. exemplo bem bobo, assim. Acho para o pessoal de casa entender legal. Lembro que na minha época dos meus 15, 16 anos, às vezes você tinha lá uma namoradinha, mas você é muito inseguro. E aí às vezes vem aquela vontade de você ligar para a menininha, né? Porque você pensa nela o tempo inteiro. Você fala, eu vou pegar o telefone e vou ligar. Aí você vem um pensamento que diz assim, mas se você ligar, ela vai achar que você está muito afim dela. E daí ela vai pisar em você. Então é melhor você não ligar. Você fica o tempo inteiro... Não sei se a rapaziada aí já experimentou isso, ou sou só eu. Mas você não sabe o que o outro vai fazer se você se expressa. E você acaba deixando de se expressar, não sendo, ou seja... Existe exatamente este lado da desconfiança do que alguém possa fazer com a abertura do coração. Mas é preferível que você se expresse... Se arrisque. ...do que você se ficar ressentido. Em vez de você sentir, você se ressente de não expressar os seus sentimentos. Você se pune por antecipação. Né? Isso é doente, vai ficar muito doente o relacionamento. De modo que eu acredito que algumas pessoas vão chegar lá no final, na hora da morte, e vão expressar que como seria interessante se eu tivesse deixado sair eu te amo, eu te quero, eu te perdoo e coisas dessa natureza que vão ajudar um relacionamento melhor. Eu espero que você e eu não sejamos uma espécie de castelo fechado, que só vive ali dentro aquilo que a gente quer que viva, mas que nós possamos ser um sistema aberto que expresse os seus sentimentos. É isso aí, o Evangelho é esse ambiente onde, uma vez sanada a nossa relação com o Senhor, diante de um amor que se expressou de forma tão intensa, profunda, dramática, como a expressão do amor de Deus por nós na cruz em Jesus Cristo, isto nos sara para poder ser e para poder expressar o nosso amor, os nossos sentimentos, sustentado, descansados no amor de Deus por nós, para que a gente possa amar sem medo, no perdão de Deus a nós, para que a gente possa perdoar sem medo, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor nos chama a viver nas relações de forma integral e verdadeira. Para você entender também melhor, a gente quer abrir a palavra de Deus. Esse é um momento especial desse programa e eu gostaria de convidar você a fazer parte dele. Fique com a gente, é muito rápido, a gente está de volta, é o tempo de a gente abrir as escrituras aqui, buscar um texto e a gente já está junto. Fique conosco. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.
A palavra de Deus, ela nos coloca numa posição de compartilhamento. E o apóstolo Paulo, ele tem uma linguagem em Romanos que ele diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, riam quando seus amigos estiverem alegres, chorem com eles quando estiverem tristes, ajudem-se uns aos outros, não sejam arrogantes, fechados, tímidos. Façam amigos entre as pessoas mais simples. Não se julguem importantes. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Expressem-se. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com os outros. Não insistam na vingança. Ela não pertence a você que já foi regenerado por Jesus Cristo, já foi transformado. Você que é uma nova criatura. Não vou julgar, não vou viver criticando. Eu vou ter relacionamentos. Eu vou expressar os meus sentimentos. Eu acho que nós faríamos mais para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos amigos, pelos nossos cônjuges, se nós expressássemos mais os nossos sentimentos. Tanto aqueles que nos causam maiores desconfortos, quanto aqueles que vão gerar nos outros o seu maior prazer. Você ser uma parte da solução das pessoas. Quer dizer, quando eu retenho o meu sentimento, estou privando tanto em termos de você saber, e eu às vezes faço isso, eu me retenho, eu fecho, porque eu não gostaria de ferir ninguém. Mas não existe essa possibilidade. Nós vamos acabar ferindo algumas pessoas sem querer. E às vezes querendo. E mas nós precisamos ser, como a palavra de Deus nos mostra, que nós sejamos edificantes uns para com os outros. E ao invés de nós nos colocarmos numa torre fechada, abrirmos as janelas para nos comunicar com os outros. Eu creio que no dia da minha morte, eu vou lembrar que às vezes eu não expressei os meus sentimentos. Estou pensando aqui no moribundo que está ali, né? Quem sabe eu vou dizer assim, puxa, eu podia ter dito para minha companheira o quanto eu a amo. E eu disse... Mais vezes. Mais vezes. A gente toma banho todo dia e não acha que é muito, né? Pelo menos eu não acho. Tem gente que acha, né? Mas... Sente diferente. Pensa, cada um pensa diferente, a gente respeita. Mas então, como nós podemos ser pessoas como Jesus? Jesus comia lá na casa de um fariseu que metia a ripa nele, e ele ia lá e sentava com ele, e ia para outros lugares, até para um happy hour, ele sentar lá com o pessoal que estava sendo marginalizado e expressando o seu afeto, o seu amor, os seus sentimentos. Evidentemente que amor é mais do que sentimento. Amor também é serviço. Amor que não se manifesta, que não se expressa, não é amor. Mas que Deus nos dê a graça de vivermos na dependência do Senhor e vivermos para a glória do Senhor.
Às vezes a gente vai vivendo a vida e não tem oportunidade de pensar em questões como essa que Deus está nos dando. E dentro desse buscar, do pensar, do questionar, que aqui no programa Café e Fé a gente está tentando fazer com você aí, eu gostaria de ler um texto que está aqui no capítulo 8 de Mateus. E o texto vai dizer assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Bom, esse texto parece um texto simples, mas ele carrega um contexto muito profundo, porque está cercado daquilo que o Glenn falou, de estruturas tradicionais, culturais, emocionais, familiares, que eram empecilhos para que isso aqui acontecesse. Ou seja, um homem leproso, há muito tempo ninguém lhe toca, há muito tempo ninguém lhe olha, há muito tempo ele não tem relacionamento, porque ele precisa ficar distante das pessoas. Existe uma lei que lhe obriga nesse sentido. Ele precisa gritar aos quatro ventos quando ele está andando em algum lugar: leproso, leproso. E tem muita multidão que está em volta, tem muita gente, né? Está seguindo Jesus. Mas o texto vai dizer que ele não só se aproxima do Senhor, mas ele também o adora, que é outra coisa impensável para alguém dentro desse contexto, porque é conhecida a lei que diz assim: é só o Senhor adorarás e só Ele prestarás culto. E era algo que ainda não era consenso naquele momento, que Jesus era o Senhor, apesar de ser o Senhor. Então ele precisa romper com isso também. E o que ele faz? Andar em direção a romper uma série de questões tradicionais, culturais, o próprio medo de ser punido. É este amor que ele vê em Jesus. É a pessoa de Jesus, que não só se contenta em expressar o seu sentimento, do tipo, sim, eu tenho todo o interesse em diversão, mas também move a sua mão e toca, que talvez seja a coisa mais profunda para aquele homem, né? Um toque de Jesus, alguém que lhe toca sem medo, que lhe apalpa a carne, mesmo sabendo que ele é um leproso. E a boca de Jesus profere a sua vontade, expressa o seu desejo, o seu sentimento: eu quero que você fique limpo. E imediatamente aquele homem é sarado da sua lepra. Talvez seja isto que está acontecendo na minha e na sua vida. A gente está retido por uma série de contingências que o Evangelho vem demolir. As pessoas não são mais importantes do ponto de vista da avaliação que elas farão daquilo que nós queremos expressar. A punição, a tradição, a cultura. O que é importante? O importante é eu me debruçar diante do Evangelho, diante de Deus, para que eu seja limpo, livre de todas essas contingências que me impedem de expressar o meu amor, o meu afeto, o meu perdão a quem quer que seja. Esta obra Jesus realizou numa cruz, nos purificando de todo o nosso pecado, nos limpando, nos deu de graça esta graça. Se você quiser viver de uma forma plena, o Glênio falou desse lugar claustrofóbico, abafado, e ele falou também de um lugar espaçoso. O Evangelho é esse lugar. Jesus disse assim: ó, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Que Deus lhe dê a graça de ser e que você aproveite, que lá no final da sua vida você possa dizer assim: ó, ainda bem que eu disse que amava quem precisava, que eu expressei os meus sentimentos, os meus perdões a quem que eu pedi perdão. É isso que o Evangelho nos liberta para ser. E aí, Glênio? A gente pode dizer para você, assim, de coração para coração, que reter um sentimento é uma tragédia. Expressá-lo, ainda que ele vá machucar alguém, é melhor do que você mantê-lo às ocultas. Deus é o Deus que se expressa. E Ele expressa com um amor louco, um amor passional que vai para a cruz. É isso aí. Sinto que está acabando o programa, mas a gente tem a oportunidade no próximo programa continuar esse bate-papo. A gente está nessa série
E eu espero você aqui no próximo programa. Até lá! Oferecimento Posto Carajás e Livraria PIB Londrina.